Lula participou do lançamento de uma iniciativa habitacional para cerca de 900 famílias na favela do Moinho, parceria entre governos federal e estadual. O governador Tarcísio de Freitas não compareceu. Ele, que não perde a chance de aparecer nacionalmente, preferiu entregar 120 moradias em São Bernardo do Campo no mesmo dia, alegando que nosso objetivo não é fazer evento, é fazer entrega. E olha, o Lula não deixou barato. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Eu vou aqui fazer outro evento, mas o meu objetivo não é fazer evento. E Sofia, Ai, ele voltou, Tarcísio. Sofia. Ele voltou, Sofia, ao nosso Lula do Velho Testamento. O nosso, ok, tá, Sofia, vamos ter questões aí. Mas aquele Lula pistola, com a língua afiada, com o dedinho na ferida, ele voltou e eu acho que ele precisava voltar. Ele tinha que ter voltado há muito tempo. Foi preciso aí os deputados, os senadores entrarem com uma ofensiva contra o povo brasileiro. Não, quando a gente fala sobre aumento de número de deputados, o derrubada de vetos, a gente não está falando que os deputados e os senadores estão contra o Lula. Contra o Lula, beleza, eles estarem, eles podem ficar à vontade Uhum, contra o Lula, eles estão contra o sim, povo faz parte do brasileiro, e jogo. é isso, Aí exatamente, não e é faz parte isso do que a gente jogo. precisa. É isso que a gente precisa falar, até porque eu estou vendo muitas matérias, muitos especialistas falando, não, porque os deputados estão contra Lula. Gente, pessoalmente, eles podem estar contra Lula, eu não tenho problema com isso. Eles não podem, por exemplo, derrubar vetos, derrubar o IOF e aumentar a conta de luz. Eles não podem fazer isso, eles não Inclusive, podem aumentar o número de podem. deputados. Inclusive, podem estar contra o Lula se o Lula estiver contra o povo brasileiro, mas não é o caso. Nesse Exatamente, todas caso. as medidas. Nesse caso. Nesse Existem caso, casos na qual o Lula é assim contra o povo brasileiro, mas nesse caso não. Nesse caso, não, exatamente. São medidas que são necessárias e que a gente está vendo justamente o governo falando em melhorar a vida da população, melhorar a economia para quem mais precise, por aí vai, né? Dito tudo isso, esse Lulinha aí, que é o Lulinha que precisou levar essa revoada aí do centro, do centrão, centro-esquerda, né? Tem algumas pessoas ali da centro-esquerda, e principalmente da extrema-direita para acordar, porque de fato 2026 está ali do lado. E ele acordou, inclusive, contra uma ofensiva do Tarcísio. E o Lula, que vinha, então, até tentando apertar a mão do Tarcísio em vários momentos, ele se posicionou muito bem. A gente vai mostrar aí o que ele falou. E ele colocou o dedo na ferida, porque Tarcísio é aquele que está com a segunda polícia mais letal do país e uma das que teve a maior escalada de violência nos últimos anos do país é a polícia do Tarcísio de Freitas. Ela só não está perdendo para a polícia da Bahia, que é impressionante. Inclusive, ela está a ideia da polícia da Bahia. Mas a polícia do Tarcísio é a segunda mais letal do país. E essa polícia do Tarcísio é a polícia que entrou na comunidade, inclusive nessa comunidade, para bater em moradores de forma extremamente violenta, como a gente também vai mostrar. E aí o Tarcísio vai lá agora, sorrindo, dizendo que está tudo certo. Lula coloca o dedo na ferida. Vamos lá, Sofia, por favor. Bora lá. O presidente Lula não comentou hoje sobre a derrota do governo na questão do IOF. Ele cumpriu a agenda em São Paulo, visitando a favela do Moinho, na região central, onde formalizou uma ajuda habitacional para as quase 900 famílias que vivem naquela comunidade. Durante o evento, o presidente criticou a gestão do governador Tarcísio de Freitas, que pretende construir um parque no local. O presidente Lula chegou à favela do Moinho, no centro de São Paulo, acompanhado de 5 ministros, para detalhar o plano de soluções habitacionais aqui para o local. A polêmica sobre a desocupação vem há meses. De acordo com a portaria assinada hoje, o governo federal e o governo estadual de São Paulo fazem um acordo em que cada família vai ter direito a R$250 mil, 180 mil do governo federal e outros 70 mil do governo estadual. E isso vale para famílias que tenham uma renda mensal total de até R$4.700. Além disso, o governo detalhou que os moradores vão poder escolher locais para morar que não necessariamente sejam na cidade de São Paulo, mas sim no estado como um todo. As famílias que optarem por apartamentos ou casas na planta têm até 24 meses para receber um auxílio aluguel de R$1.200.
Durante o evento, o presidente Lula teceu críticas ao governo de São Paulo e disse que não seria construído um parque aqui no local para pisotear sangue. Vamos assistir. O governo do estado disse que quer fazer uma praça aqui. Por mais, um parque. Por mais que seja bonito um parque, ele não pode ser feito às custas do sofrimento de um ser humano. É importante que as pessoas que querem visitar esse parque e brincar nesse parque e passar domingo nesse parque não venham pisotear sangue de pobre que aqui foram agredidos para que eles fizessem. Vamos fazer com decência e com muita dignidade. Ao final do evento, a imprensa tentou conversar com o ministro da Economia, Fernando Haddad, mas ele não quis falar e, inclusive, saiu antes dos outros ministros. Sobre a crise entre Executivo e Congresso, o presidente Lula também não se manifestou. Uma hora dessas, né? É natural, super natural que eles não queiram falar agora, até porque o governo ainda está tentando, em relação ao que aconteceu no Congresso, acordos com o Centrão para tentar reverter antes de judicializar, porque uma outra possibilidade aí para o STF já se fala sobre isso. Mas, voltando para o assunto, bom, né, Sofia? É bom ver o Lula falando, olha, legal um parque, fica bonito um parque aqui, mas a gente está falando em que custo ter um parque legal aqui? Em sangue de pessoas pretas, majoritariamente pretas e pobres, e majoritariamente mulheres, inclusive, que vale lembrar, e aí é uma questão do censo, né? A maioria das chefes de família que estão ali na linha da marginalização, nas favelas, na linha da pobreza, são mulheres que chefiam suas casas sozinhas. Então, a gente precisa lembrar disso, e também é uma maioria de mulheres negras, não brancas. E aí a gente tem um ponto muito importante, né? O Lula ele volta a reafirmar o lugar que ele vem, a base que ele vem, as ações que de fato o levaram primeiramente ao poder, e ele volta para o ambiente de uma militância de base, uma militância voltada para os mais pobres, para as comunidades, que é o que muitas vezes, às vezes até no processo institucional a gente percebe que o governo se perde, mas é importante essa reafirmação sempre. Dito isso, Sofia, vamos lembrar o que o Tarcísio fez com a sua polícia nessa comunidade, para a gente entender o que o Lula está falando, por favor? A gente lutou por aqui, tá? Nada foi de graça, aqui foi dia e noite trabalhando para conquistar, tá? Não tirei nada de ninguém. Nada de ninguém eu tirei. A gente tinha um acordo com a CDHU e esse acordo com a CDHU foi quebrado ontem. Porque o nosso acordo era que nós saímos das nossas casas para irmos para os empreendimentos quais eles estão nos oferecendo. Certo? Mesmo sem condições financeiras, porque eu mesmo estou parada de trabalho por motivo daqui dentro não ter mais como trabalhar, nós aceitamos a proposta do CDHU. Né? Uns pegaram carta crédito, outros pegaram bolsa aluguel, e é tudo conforme a lei. Até ontem eles chegaram e estão quebrando as nossas casas, nossas moradias. Hoje saí para trabalhar às 5 da manhã e retornei às 3h30 da tarde. E me deparei com essa situação. Agora eu pergunto para vocês, como amanhã de manhã eu vou acordar, levar minha filha para creche, sem saber o que vai acontecer na minha casa, com risco de rato, escorpião entrar, com risco de derrubar meu barraco. Ele está demolindo favela com a pessoa na casa. Ele está demolindo a favela com os moradores vizinhos. Aqui todo mundo sabe que casa é conjugada. É parede com parede. Se ele derrubar a minha casa, vai derrubar a casa do meu vizinho. E aí? Como vai ficar os moradores da comunidade do Moinho? Hoje mesmo nós acordamos aqui com a polícia e o CDHU aqui dentro. Derrubando porta, batendo em pai de família, trabalhadores que trabalham. Tá vendo como é que é? Arregaçando aqui todo mundo aqui, ó. Você entendeu? Eu vou bater com você escolher, meu. É isso mesmo, caralho. Não bate na minha cara, não bate na minha cara. Não bate na minha cara. A máquina estava lá fora, eles picaram com a máquina e os caras entraram aqui para dentro e começaram a derrubar o barraco ali, ó, de marreta, bum, quebrando tudo. E aí emparedaram o barraco aqui, como você está vendo aqui atrás de mim,
E eles vão derrubar o barraco aqui, porque vai derrubar o meu também junto. Eu sou idoso, eu tenho 61 anos, a minha esposa tem 64 anos, quer dizer. E eles querem jogar a gente pra onde? Nessa carta de crédito aí de mentirinha, já tem gente aqui dentro que saiu daqui dentro que já tá doido pra voltar pra dentro de novo, porque não tá tendo condição lá fora de pagar o que tá acontecendo lá fora. Nós somos trabalhadores, famílias que trabalham, que saem dia a dia. Hoje mesmo quase ninguém foi trabalhar com medo. É capaz de perder seu emprego. E aí, como vamos pagar o CDHU? Como vamos pagar o empreendimento que o CDHU está passando para a gente? Então, o governo do estado de São Paulo tem que ter dignidade, palavra, coisa que ele não está tendo. É isso daí. Exatamente, Sophie. Então, essa foi a ofensiva de Tarcísio, mesmo após negociações, de forma truculenta, violenta, como a gente já esperava que fosse, porque o Tarcísio de Freitas é isso, gente. Ele não é um bolsonarista moderado, ele é um bolsonarista, ele é um agressor, ele é uma pessoa de uma conduta violenta, com discurso violento, com pensamento arbitrário, e é a política da extrema-direita. Quando ele vai para um protesto com a extrema-direita, e ele vai com a camisa azul, pouco importa. Ele é o representante da extrema-direita, não à toa ele está figurando entre os representantes para 2026 de Bolsonaro. E sim, São Paulo, eu vi aqui no chat alguns comentários sobre, sim, São Paulo tinha outra opção. São Paulo tinha o Haddad como opção. Haddad teve mais de 10 milhões de votos, mas o Tarcísio de Freitas ganhou, teve mais votos, ganhou com 55%, e é isso, não dá para dizer agora, ele ganhou, então todo mundo tem que aturar. Não é assim, não dá para ser inconstitucional, não dá para ser violento, e a gente precisa combater esse pensamento, porque as pessoas estão sofrendo. Então eu gosto muito do Lula, do Velho Testamento, quando ele volta e diz, olha, legal construir um parquinho, mas não em cima do sangue do povo brasileiro. Então, alguém precisa frear essa galera e a gente precisa de mais Lulas do Velho Testamento, a gente precisa de mais políticos que voltem às suas bases para fazer realmente com que essa extrema-direita ela seja eliminada, que ela não continue com essa afronta com todos os direitos dos brasileiros. É isso, Sofia. Dai, eu posso discordar um pouquinho de você? Claro. Vamos lá. Sim, o Tarcísio é representante da extrema-direita, sem dúvida, sim, ele é bolsonarista, mas isso que a gente viu ali acontecendo na favela do Moinho não é necessariamente extrema-direita, não é necessariamente bolsonarismo, é algo que a direita, mesmo sem ser extrema, faz. A direita, mesmo sem ser bolsonarista, faz. Vamos pegar, aí eu vou pisar no calo, desculpa, mas vamos pegar o Alckmin. Vamos pegar o que ele fez em Pinheirinho. Vamos pegar. Alckmin. Centro-direita. Já tem gente querendo enfiar ele na esquerda. E ele não fez diferente do que o Tarcísio fez. E quando... assim, eu não acho que ninguém que vota no Tarcísio pensando que é uma direita moderada, não bolsonarista, vai deixar de votar nele por causa disso aí. Porque eles querem isso. Eles querem alguém que faça exatamente isso. Sem ser bolsonarista, sem ser extrema-direita, porque isso é o que a direita faz, não precisa ser extrema. Então, desculpa, isso é gente que está formando a frente ampla contra o bolsonarismo, contra o fascismo, fez coisa desse tipo. Gente que, inclusive, está na chapa do presidente da República, já fez isso nesse mesmo estado, aliás. Nessa mesma cidade, aliás. Então, assim, deixando bem claro, eu não estou discordando da Dai de que o Tarcísio é extrema-direita bolsonarista. Ele é extrema-direita bolsonarista. Eu só acho que a gente tem que, às vezes, destacar que nem toda coisa ruim que acontece é extrema-direita. Às vezes, só ser direita já é o suficiente para fazer coisas terríveis. Aquilo ali, cara... me destruiu. Aquela mulher no começo dizendo, isso aqui fizemos com sangue. E daí logo depois aparece sendo derrubado com marreta. Cara. Muito pesado. Sofia. Muito pesado. Doloroso. E a gente vê, você lembra muito bem, realmente, Sofia, a gente vê, por exemplo, o Dória, que não é nem um político, ele se vende com esse pensamento, né? Eu sou empresário, eu não sou um político. E o Dória fez o quê, né? Mandou colocar
jogar água no frio de 18 graus em pessoas em situação de rua em São Paulo e dar ração para crianças nas escolas. De fato, isso é a direita brasileira, que é uma direita ofensiva, que fala em Estado mínimo, e esse Estado mínimo, o mínimo somos nós, né? Quem tenta sobreviver a eles. E pensem nisso a próxima vez que for fazer frente ampla contra o fascismo, porque quando você está fazendo frente ampla contra o fascismo, às vezes você está colocando gente que faz aquilo ali para lutar ao seu lado. Desculpa, não podia deixar de falar isso. Ficamos por aqui, Dai? Ficamos, Sophie. Pessoal que está assistindo ao vivo, não sai daí que já voltamos com mais notícias no Plantão do Meteoro.